Olá pessoal, bom dia. Galera, a gente vai falar agora, vai entrar na área de biologia. Vocês perceberam que durante o ano do 9º ano, vocês tiveram 3 meses falando de química, ou melhor, um trimestre, né, falando de química, um trimestre falando de física e agora vocês vão ter um trimestre falando de biologia, tá? E a partir de agora a gente vai estar falando aí sobre herança genética, ok? Vocês podem observar a imagem, isso aqui é um DNA, tá? É uma fita dupla hélice, vocês percebem aí, ó, as pontes de hidrogênio, ok? Nós vamos falar sobre ele a partir de agora. Tá lá no seu livro didático a partir da página 38 e nesse primeiro momento nós iremos até a página 45. Bem, herança genética. Primeiramente, quando a gente fala de herança genética, a gente lembra dos seres vivos em geral. Mas quando a gente fala seres vivos, envolve seres vivos, tanto animais, quanto vegetais, quanto bactérias, quanto fungos, né? Envolve protozoários, não só os animais, né? Então, os seres vivos, como nós conhecemos em geral, eles apresentam semelhanças como organização celular, metabolismo, material genético, que pode ser DNA ou RNA, e capacidade de reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada. A transmissão da informação biológica entre os organismos garante que as suas características biológicas sejam passadas de geração a geração, caracterizando a hereditariedade, beleza? Então, hereditariedade nada mais é que passagem das informações genéticas da geração parental, né, dos pais, para os filhos. Bem, então, na maioria dos casos, quando de reprodução sexuada em geral, envolve a variabilidade genética e ocorre a participação de gametas, tá? Tanto essa imagem quanto essa imagem é demonstração dos espermatozoides fecundando até o processo para fecundar o óvulo, tá? Aqui eles estão à procura, né? Eles estão aqui para ter o encontro e aqui o espermatozoide já lançando o seu DNA para alcançar o núcleo do ovócito secundário, que a gente sabe que o óvulo tem um nome correto que se chama ovócito secundário. Então, quando os gametas se juntam, formam um novo indivíduo e com material genético completo da espécie, herdando características tanto do pai quanto da mãe. Agora, detalhe, gameta masculino chamado espermatozoide, gameta feminino chamado ovócito secundário. Quando se unem, ocorre um processo chamado de fecundação. A partir do momento que ocorre o processo de fecundação, forma o que chamamos de célula-ovo, ou também chamado zigoto, tá bom? Bem, como eu já falei lá no 8º ano, quando esse processo aqui acontece, o espermatozoide ele não entra dentro do ovócito. Ele simplesmente só rompe a sua camada externa da sua cabeça, né, e lança o DNA para dentro do ovócito secundário. E esse corpo aqui morre, ok? E aí esse DNA que ele lança aqui irá se juntar com o do ovócito secundário. E é a partir dessa união do DNA proveniente do pai com o DNA proveniente da mãe que a gente vai dar ênfase nesse assunto, desse conteúdo, nesse momento aqui, tá? Que é o material genético. Então, o material genético dos seres vivos é constituído quimicamente de moléculas de ácido nucleico. DNA, DNA é a sigla do ácido desoxirribonucleico, e na maioria dos seres vivos acontece o DNA, tá? Agora, existem também o ser vivo, que no caso são os vírus, que tem RNA, ok? Que é o ácido ribonucleico. Bem, vamos começar pelo DNA. Então, DNA, internamente o DNA pode se organizar em pequenos trechos chamados de genes. Vocês já ouviram falar esse termo com certeza. Capazes de determinar a síntese de proteínas. Cada gene apresenta um código específico para a síntese de uma proteína específica, o que pode se unir a outras para definir características exclusivas de cada ser vivo. Então, gente, olha só, repare, aqui está a demonstração de uma célula, tá? Isso aqui é uma célula, aqui está as organelas dessa célula, aqui está
o retículo endoplasmático ao redor do núcleo, aqui o núcleo, aqui o nucleu. Dentro do núcleo, dessa região do núcleo é onde se encontra o DNA, tá? E aí ele está demonstrando o processo aqui, ó, tanto o DNA no núcleo da célula, lembrando que isso aqui é uma célula eucariota, por quê? Porque ela possui membrana nuclear, ok? Esse DNA ele é associado com algumas proteínas que formam o cromossomo, tá? E aí ele está demonstrando aqui, ó, os segmentos do DNA formando os genes. Cada segmento aqui forma os genes para certa característica, ok? Então, a estrutura química do DNA é formada por unidades menores chamadas de nucleotídeos, que estão dispostos em 2 longos filamentos interligados, que são esses filamentos aqui, tá? Que são os filamentos que, inclusive, vocês perceberam na abertura inicial, tá? São dois filamentos paralelos um ao outro. Que estão em 2 filamentos interligados, formando uma estrutura semelhante a uma espiral denominada dupla hélice. Então, percebe? Eu acabei de falar aqui dos nucleotídeos, que estão em pares. Como que funciona isso? Bem, em cada nucleotídeo de DNA pode ser encontrada uma base nitrogenada, que pode ser adenina, citosina, guanina ou timina. Bom, aquela representação do DNA tá aqui, ó, demonstrado agora com um desenho, né? Vocês percebem aqui a interligação entre elas, vocês percebem a fita, né? E os pares dessas bases nitrogenadas. Essas bases, que são aqui, a gente acabou de falar, adenina, citosina, timina e guanina, elas formam pares fixos, ou seja, a adenina sempre se ligará com a timina e a citosina sempre se ligará com a guanina, ok? Então, conforme eu acabei de falar, ó, a junção entre as 2 fitas de DNA ocorre por meio de ligações químicas entre essas bases nitrogenadas, né, dos 2 filamentos. Nesse processo, a adenina sempre vai se ligar com a timina e a guanina sempre se ligará com a citosina. Por meio da sequência, da combinação dessas bases, é o que o DNA expressará a síntese de proteína da célula, ok? Vocês percebem que há um encaixe correto. Tá? Não tem como a citosina se ligar à adenina, por exemplo, nem a timina se ligar à guanina. É sempre citosina com guanina e adenina com timina. A ordem com que os nucleotídeos são dispostos no DNA é que faz com que uma molécula de DNA seja diferente uma da outra. Bem, agora RNA. O RNA é o ácido nucleico que está relacionado nas células eucarióticas com a produção das proteínas. Ele é sintetizado no núcleo das células a partir do DNA. 2 coisas que eu quero chamar a atenção para vocês com relação ao RNA. Primeiramente, quando eu falei de DNA, eu falei que o DNA é uma fita dupla, correto? O RNA, ele é uma fita simples, ele não é dupla, ele é somente é uma fita simples. Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção quanto ao RNA é que, no caso, como eu estou falando de células eucarióticas, eu não estou falando de vírus, nas células eucarióticas o RNA ele funciona como se fosse uma xerox. Ele pega as informações do DNA, vem com a cópia e passa lá para fora do núcleo para sintetizar a proteína específica da qual o núcleo mandou. Tá? Então vamos lá, o DNA que está dentro do núcleo comanda a informação e manda esse comando pelo RNA, que é a xerox do DNA que vai estar passando, transcrevendo essa informação. E essa informação vai estar saindo de dentro do núcleo e indo lá para fora, da qual ela vai ser executada a função dela, para ser sintetizada a proteína lá no ribossomo. Tá? Então lembre-se, o RNA é como se fosse a xerox do DNA. Ele vai ter as informações que estão presentes no DNA, ok? Então, no RNA, as bases nitrogenadas são, outro detalhe para chamar a atenção, a citosina, no RNA, a citosina faz par com a guanina, mas a adenina não faz par com a timina. A adenina vai fazer par com a uracila, tá? Uracila vocês só vão encontrar na fita de RNA. Uracila vocês não acham
na fita de DNA, assim como a timina não aparece na fita de RNA, ok? Então, adenina, timina, lá em DNA. Adenina, uracila, RNA, ok? Bem, então, para que as informações genéticas contidas nas moléculas de DNA dentro do núcleo das células possam ser expressas em proteínas, é produzido inicialmente a partir de um trecho do DNA. Trecho do DNA indica o gene para aquela característica que vai ser tratada. Uma molécula de RNA com a receita da proteína. A informação contida nesse RNA é traduzida em um ribossomo e a estrutura básica da proteína é formada. Em alguns vírus, o DNA está ausente e as informações genéticas estão contidas no RNA, assim como eu falei lá no início, tá? E que em alguns vírus possuem DNA, outros vírus possuem RNA, tá? Então, que fique claro isso daqui, chamando bastante atenção para isso que eu acabei de falar, que isso aí está cobrando lá nas questões, tanto da hora do estudo quanto do livro de atividades. Bem, pessoal, a partir daí já tem a primeira atividade fazendo ciência. Prestem bastante atenção, porque nesse momento eu não vou estar tendo como realizar com vocês essa atividade prática, né, pela distância, pelo distanciamento, por estarmos fazendo nesse módulo, mas eu vou solicitar a vocês que vocês assistam esse procedimento no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês lá no grupo, tá? Vou solicitar para que vocês assistam. Pelo seguinte motivo, eu gostaria que vocês conseguissem observar essa possibilidade de conseguir enxergar o emaranhado do DNA, tá? É bem interessante, é bem legal. Então, como além de ser interessante fazer esse procedimento, mais interessante ainda seria nós fazermos em sala de aula, mas como não será possível, eu preciso que vocês assistam esse vídeo no YouTube que eu vou mandar para vocês e aí depois façam a conclusão aqui, tá? Que ele vai perguntar, ó, por que é necessário macerar? Primeiramente, vamos lá, vou explicar mais ou menos o que ele vai fazer. Ele está pedindo para vocês usarem morango maduro, saco plástico com fecho, colheres, tal de cozinha, blá, blá, enfim. Ele vai usar alguns produtos químicos aqui e um procedimento de maceração para diminuir as partículas do morango. E aí o objetivo é que a gente consiga observar o DNA que se concentra no núcleo, tá? Conforme ele fala ali, ó, extração do DNA do morango. Em células animais e vegetais, o DNA se concentra no núcleo e pela forma como está organizado, sua estrutura molecular, só pode ser visualizado em microscópio eletrônico. Mas é possível observá-lo concentrado quando é extraído das células. E é esse processo de extração que essa atividade prática vai fazer, tá bom? Então, como que vai ser feito? Primeiro vai ser cortado, né, os cubinhos, os cabos do morango, depois colocado esses morangos num saco hermético e aí vai ser macerado, né, até virar como se fosse um suco de morango, né, tipo um suco de morango. Depois seria colocado água para haver a diluição e coado, né? A partir do momento que coar isso daqui, nós iríamos passar pelo papel filtro e depois colocar álcool, misturar com álcool, aguardar cerca de 3 minutos até que o DNA começasse a se precipitar. E aí vocês vão começar a observar que o DNA vai se precipitar na parte superior. Tá? Vai começar a ver uma estrutura branca que é o emaranhado do DNA, ok? Então aí a questão pergunta, por que é necessário macerar os morangos para extrair o DNA? Primeiramente, por que é necessário macerar o morango para extrair o DNA? A gente acabou de falar ainda há pouco, tá? Segundo, o que é visualizado no término do experimento? Bom, o início lá já deu a resposta, né? O início já deu a resposta. O que é visualizado ao término do experimento? É visualizado o emaranhado do DNA. E aí ele pergunta, por que a dupla hélice do DNA extraído não é visível? Por quê? Porque só é visível no microscópio eletrônico, ok? Bem, pessoal, então, caso vocês tenham dúvidas disso daí, podem perguntar lá no WhatsApp, ok? DNA e divisões celulares. Lembrando que tudo isso daqui é como se fosse uma revisão do 8º ano, tá? Eu abordei isso daqui quando a gente falou de reprodução. DNA e divisões. Nos seres humanos, no núcleo das células somáticas,
que são células somáticas? São as células que compõem todo o seu corpo, com exceção das células sexuais. Quem são as células sexuais? Os gametas, masculino e feminino, tá? Então, todas as células do seu corpo são as células somáticas. E todas as células do seu corpo, que é as células somáticas, terão 23 pares de moléculas de DNA. 23 pares de moléculas de DNA é como se eu estivesse falando 46 cromossomos, correto? É a mesma coisa. Então, suas células somáticas possuem 23 pares de DNA, ou, mesma coisa falar, 46 cromossomos. Lembrando que quando eu falo 46 cromossomos, eu também posso representar como 2N. O que é 2N, professora? O que é diploide? O que é haploide? Bom, quando a gente fala que nós temos 43 cromossomos, nós dizemos que nós somos um ser diploide. Lembre-se, ó, di2. Então, nós somos um indivíduo 2N. 2 vezes N. Que é N? 23. Então, 2 vezes N é igual a 46, tá? Indivíduos diploides são aqueles que têm um número duplo da quantidade, ou melhor, tem um número impar, tá? Então, diploide para um cromossomo, no caso, com um cromossomo de cada par herdado da mãe e o outro do pai. Pode ser representado como 2N. Se uma célula, ele dá um exemplo, se uma célula tem 2N igual a 6, bom, aqui ele está falando que 2N é igual a 6, ele está falando que esse indivíduo é diploide e ele é igual a 6. Então, quanto que vale N? Quanto que seria N? Aqui é células somáticas. Vamos imaginar que a célula sexual desse indivíduo fosse N, quanto que seria N? Bom, se 2N é igual a 6, N será igual a 3, ok? Então, ela tem 3 pares de cromossomos, o que resulta em um total de 6 cromossomos. Então, quais as células apresentam apenas... Quando as células apresentam apenas um conjunto de cromossomos, o organismo é denominado haploide. E a quantidade de cromossomos é representada por N. Assim, se uma célula haploide tem N igual a 4, ela apresenta 4 cromossomos que não estão aos pares. Quando a gente fala isso daqui, gente, é porque existem seres vivos que são diploides e tem seres vivos que são haploides. Então, quando a gente fala que o indivíduo é diploide, ele tem um número de cromossomos aos pares. E tem seres vivos que são haploides. Significa que ele tem a quantidade de cromossomos em ímpares, ok? Prestem bastante atenção nisso daí, que isso é uma dica. Se você vê ímpar, impar, isso já te ajuda. Na espécie humana, as células haploides são os gametas, também chamados de células sexuais, ovócito secundário e espermatozoide. O que garante que os gametas apresentem a metade do número de cromossomos presentes nas células somáticas é um processo de divisão celular, conhecido como meiose. Após a fecundação, para que o embrião possa se desenvolver, é necessária a multiplicação celular e as novas células devem se manter diploides. Para que o número de cromossomos se mantenha constante nas novas células, o processo de divisão celular que ocorre é a mitose, em que a célula se divide de forma idêntica a ela, conservando o número de cromossomos. Bom, vamos lá? Meiose. Tira o Z. O que fica aqui? Meio. Meiose é aquele processo de divisão celular que o número de cromossomos se divide ao meio, ok? E mitose? Não se divide ao meio. Permanece o número de cromossomos da qual a primeira célula tinha. Então, vamos entender melhor isso na imagem. Mitose, meiose. Indivíduo 2N. No processo de divisão celular, essa célula vai crescer para se dividir em duas. Então, a célula vai crescer e se dividir em duas. 2N, 2N. A partir do momento que ela se divide, ela divide originando indivíduos haploides. Então, o indivíduo diploide originou indivíduos haploides. E aí? Não se dividiu ao meio? Era diploide e formou indivíduos haploides? Se dividiu ao meio. Na mitose, isso não acontece. Na mitose, o indivíduo haploide, o indivíduo diploide, ele origina indivíduos
diploides idênticos ao primeiro, ok? Onde que acontece isso? Isso aqui acontece nas células somáticas, em todas as células do seu corpo. Estou falando, exemplo, ser humano, tá? E a meiose ocorre nas células sexuais, ok? Professora, mas mitose, me dá um exemplo em que situações? Exemplo, crescimento, para você crescer, está em constante processo de divisão celular no seu corpo, ocorrendo várias mitoses. Regeneração celular, se você teve um corte na sua pele, é necessário o processo de regeneração do tecido, do tecido epidérmico. Então vai ocorrer o processo de mitose. Agora, para a formação, se for menina, dos seus ovócitos secundários, dos seus ovócitos ou dos seus espermatozoides, vai ocorrer o processo de meiose. Por quê? A meiose é o momento das quais divide o número de quantidade de cromossomos que você tem dividido ao meio para que possa alcançar um número haploide. Aí você me pergunta, professora, mas para que se reduz pela metade? Gente, vamos lá. Porque na formação de gametas é o único momento que se reduz pela metade. Bom, se um ser humano tem 46 cromossomos, ele é um indivíduo diploide, e se o gameta não fosse haploide, se ele fosse diploide, ou seja, 46, na hora de unir cromossomos, vocês já pararam para pensar no que ia formar se fosse diploide aqui? Um gameta masculino com 46 mais um gameta feminino com 46 jamais ia formar uma pessoa de 46 cromossomos, né? Agora, isso já não acontece porque os gametas têm número reduzido pela metade. Então, o gameta masculino com 23 mais o gameta feminino com 23, ao se unirem, forma 46 cromossomos. Então, dá continuidade à espécie humana, ok? Então, eu espero que tenha sido claro aqui. Caso de dúvidas, vocês sabem, é só mandar mensagem, pode mandar mensagem lá no grupo para esclarecer. Ou embaixo lá do vídeo, no comentário embaixo do vídeo para tirar dúvida. Bem, então, aqui está explicando a imagem, né? O fato dos gametas serem haploides é importante para que se mantenha sempre constante o número de cromossomos nos indivíduos de gerações seguintes, conforme eu acabei de falar. Quando o espermatozoide atravessa a membrana do ovócito, os núcleos dessas duas células se unem e formam-se o zigoto, também já falei. Esse processo é chamado de fecundação, também já falei. Ao ocorrer a união dos núcleos, o ovo ou o zigoto recém-formado apresentará ao todo o conjunto de cromossomos da espécie, 2N. Tá? Aí eu dei o exemplo aqui do ser humano, mas várias espécies, cada espécie tem uma quantidade de cromossomos. Tá? O zigoto contém todo o material genético e determinará a formação de um novo organismo. O material genético herdado dos pais será combinado e as características herdadas se manifestarão no novo indivíduo. Então, preste bastante atenção aqui. Bem, aqui está a demonstração típica. Homem e mulher. Homem e mulher, ser humano. Ser humano tem quantos cromossomos? 46. Então, são indivíduos diploides. 2N igual a 46. Mulher, 2N igual a 46. Então, os seres humanos têm em suas células somáticas 46 cromossomos e carregam todas as informações genéticas. Tanto para manutenção e funcionamento do organismo, quanto para expressões físicas, tá? Agora, as células sexuais formadas, né, os ovócitos e os espermatozoides, eles, quando são formados, com o 2N, ocorre um processo chamado de meiose, e aí reduz esse número pela metade, né? Então, ele se torna haploide, então fica 23. Então, homens e mulheres produzem gametas, espermatozoides e ovócitos secundários com metade do número de cromossomos da espécie. Ainda bem, né? Para que haja continuidade da espécie humana. As células com metade dos cromossomos são chamadas de haploides ou gametas. Então, reparem, ovócito, espermatozoide. Cada um tem 23. 23 mais 23, 46. Juntou os dois, formou um indivíduo diploide, 46 cromossomos. Aqui ocorre no processo de fecundação.
Nesse processo aqui, fecundou, vai ocorrer processo de divisão celular para a formação do bebê, né? Então aqui fecundou, vai formar a célula ovo, também chamado de zigoto, e daí dará continuidade de divisões celulares para que forme o embrião e tudo mais. Essas divisões celulares vai ocorrer sequências de várias mitoses. Então, a partir do momento que aqui fecundou e formou uma célula diploide, essa célula diploide continuará se dividindo, formando novas células diploides e assim continuamente, que é o que chamamos de mitose, tá? Então, daí em sequência até a formação do bebê. Bem, então, o conjunto de cromossomos que cada ser vivo tem é denominado de cariótipo. A representação ilustrativa do cariótipo é feita com base na imagem dos cromossomos durante a divisão celular e é denominada de cariograma, ok? No cariograma, os cromossomos são organizados em pares de acordo com as suas características e seu tamanho. Nele, é possível identificar que, dos 46 cromossomos da espécie humana, 2 formam par de cromossomos sexuais. O par de cromossomos XY está presente nos homens e o par de cromossomos sexuais XX é característico nas mulheres. E aqui está a representação de uma menina e um menino. A menina, ela tem 44 cromossomos, na verdade todos os dois têm 46 cromossomos. Disso a gente já sabe porque os dois são da espécie humana. Só que a gente também sabe que para ela ser mulher, ela tem um cromossomo sexual XX, né? Vocês já aprenderam isso e sabem que o cromossomo sexual responsável pelo sexo feminino é XX. E sabem também que o cromossomo sexual que é responsável pelo sexo masculino é XY, né? Bom, se a gente sabe que XY é masculino e XX é feminino, e a gente sabe que XX são cromossomos sexuais, quantos cromossomos sobram dos demais? Esses são os cromossomos sexuais. E os cromossomos autossômicos, que são os responsáveis pelo resto das demais características, que não são sexuais? Sobram 44, né? 44 mais 2, 46. Assim como 44 mais 2, 46. Ok? Então, os seres humanos apresentam 22 pares de cromossomos autossômicos ou 44 autossômicos, além do par de cromossomos sexuais. Assim, podemos definir, então, homens com 44 autossomos mais XY e mulheres 44 autossômicos mais XX, ok? Bem, agora, durante a divisão celular, nesse caso, essa mulher aqui, a gente está falando de uma mulher diploide, né? Na formação dos gametas dessa mulher, ela vai formar gametas X e gametas X. Por quê? Porque ela só tem um X, o cromossomo X para doar. E o homem, ele pode formar gametas, espermatozoides com gameta X e pode formar espermatozoides com gameta Y. Então eu pergunto e eu gostaria que vocês me respondessem quem dos dois definem se vai nascer menino ou menina. Respondam e me digam lá, tá? Bem, os cariogramas também permitem a identificação de possíveis alterações genéticas, como a presença ou a ausência de algum cromossomo. Quando isso ocorre, pode-se identificar o desenvolvimento de características específicas, dependendo do par de cromossomos afetado, que podem caracterizar diferentes síndromes genéticas. Aqui, gente, é o cariograma humano, tanto do homem quanto da mulher. Agora, reparem que todos os dois estão em pares, tá? E vocês percebem que ele está enumerado. E ó, 1, 2, 3, até o 23º. Sendo que o 23º é o cromossomo sexual. E é esse daqui que diz se é mulher ou é homem. Ó, reparem, ó, 22 pares de cromossomos autossômicos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até 22. 22 pares de cromossomos autossômicos, mais um par de cromossomo sexual. Quem é esse cromossomo sexual? XY. Ok? Então, nesse caso, é um homem ou uma mulher? Desse cariograma aqui. É um homem.
Agora aqui, 22 pares de cromossomos autossômicos, mais um par de cromossomo sexual, XX. Nesse caso, o pariograma é feminino, ok? Agora, existem síndromes genéticas que ocorrem várias anomalias ou defeitos nos cromossomos, tá? O mais conhecido, e é o que eu vou abordar aqui agora, é o da síndrome de Down, ok? Que é a trissomia do cromossomo 21. Esse cromossomo aqui, ao invés de ter o par, ele tem um terceiro aqui. Ele tem, na verdade, 3. Por isso que é trissomia, tá? Aparece um terceiro aqui. Então, isso leva à síndrome de Down, ok? Mas detalhe, síndrome de Down não é doença. É uma anomalia genética, ok? Agora, eu vou pedir, isso daqui é uma brincadeira, é um jogo que vocês vão fazer e vão me mandar foto lá no WhatsApp, ok? Parece bobeirinha, mas eu preciso que vocês façam para conseguir praticar isso que eu expliquei até agora. Gametas e hereditariedade. Durante a união dos gametas, as informações contidas no material genético dos pais são transmitidas aos seus filhos, caracterizando a hereditariedade. No material de apoio, você vai ver isso daqui, ó, lá no finalzinho do seu livro. Tanto o do ovócito quanto do espermatozoide, tá? Então, no seu material de apoio, você encontrará ilustrações dos cromossomos de um ovócito e de um espermatozoide e poderá montar o conjunto de cromossomos de uma célula-ovo com 46 cromossomos. Aí ele pede, como que você vai fazer? Você vai, os cromossomos estão representados no núcleo de cada um dos gametas, você vai recortar os cromossomos numerados e agrupar, formando os pares. Você vai colar os pares de cromossomos seguindo a numeração em uma folha que representará a célula-ovo ou o zigoto. Então, repare, aqui é do ovócito, todos eles estão com número, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos eles estão com número. E tem 2 aqui que são sexual, tá? Eu não vou mostrar, que senão eu já vou dar a dica de quem é, se é homem ou mulher, tá? Então, vocês vão ver que aqui, vocês vão achar 2 cromossomos, um aqui e um aqui, lembrando que aqui tem 23 e aqui tem 23, tá? Lembrando que os gametas são haploides, para que quando juntar, formem um indivíduo diploide. Então, vocês vão achar 23 aqui e 23 aqui. Vocês vão ver que o número 1 aqui, vocês vão colocar ao par com o número 1 daqui. O número 2 daqui, vocês vão colocar ao par com o número 2 daqui. O 3, o 4, o 5, até o 22º, vocês vão colocar com o par daqui. E o cromossomo sexual daqui, vocês vão colocar com o par com o cromossomo sexual daqui, ok? Então, lembre-se, o par desse é esse. Tá? Não é para colar esse com esse daqui, não. Por isso que os dois têm a mesma numeração. Vocês vão colar a mesma numeração um do lado do outro, ok? Então, voltando. Aí a questão 1 fala assim: a união dos gametas representados no modelo corresponde a qual processo biológico? Bom, gente, vamos lá. A união dos gametas representados no modelo, união do espermatozoide com o ovócito, formou uma célula-ovo. Qual é o nome dessa união? Fecundação. Qual é a importância de os gametas apresentarem metade do número de cromossomos? Bom, se tem 23 e 23, quando unir vai formar 46. Isso vai manter a espécie. Se eles não tivessem a metade do número de cromossomos, não manteria a espécie, ok? A questão número 2. Analisando o par de cromossomos sexuais, o embrião que se formará será menino ou menina. Vocês têm que observar lá, quando juntar os dois, se vai formar XX ou XY. Vai ser, dependendo se for XX, será menina, se for XY, será menino, ok? E aqui é uma curiosidade, só para vocês saberem qual é o número de cromossomos de algumas espécies, tá? Cavalo tem 64 cromossomos, cachorro 38 cromossomos, minhoca 32 cromossomos, galinha 78 cromossomos, trigo 42, tomate 24 e ser humano 46, tá? Lembrando que isso, o número de cromossomos, ele ajuda na hora pode auxiliar na taxonomia, tá? Na classificação dos seres a qual o grupo pertence.
Bem, galera, nesse primeiro momento a gente encerra por aqui, né? Bastante coisa. Vocês vão fazer aí as atividades da página 41 e 44, é bastante coisa de conteúdo, mas nem tanto de atividade, tá? Então aproveitem que não tem tanta atividade assim, mandem ver. Atividade da página 41 e 44 fazendo ciência, tá? Essa daqui nós falamos no início, lá do morango, né? Essa daqui é o que eu falei agora dos cromossomos, que vocês vão recortar e colar. E a página 45 do livro didático, que se não me engano é uma cruzadinha. E página 18 a 20 do seu livro de atividades, ok? Então é isso, a gente encerra por aqui, até a próxima aula.